Ele disse: "Não sou tolo", e afastou-se dela e do filho que esperavam. 1 ano depois, ele a viu no parque segurando 3 bebês que eram exatamente iguais a ele. Adam Miller sempre viveu sua vida guiado por números, lógica e controle. Cada parte de sua existência foi construída em torno da precisão. Seus ternos, seu escritório, sua empresa, suas expectativas em relação aos outros. Ele era um homem que não acreditava em emoções porque a emoção era imprevisível e a imprevisibilidade era uma fraqueza. As paredes de seu escritório no arranha-céu refletiam seu sucesso. Vidro e aço brilhando como uma armadura. Para todos que trabalhavam sob o seu comando, ele era a definição de compostura. Um homem que não se abalava com nada, nem mesmo com o amor. Foi isso que ele disse a si mesmo quando Emily saiu de sua vida 1 ano antes. Lágrimas nos olhos e a verdade nos lábios. Ela havia lhe dito que estava grávida, com a voz trêmula, não de medo, mas de esperança. Ele olhou para ela com a mesma expressão indiferente que usava em reuniões de negócios e disse: "Não sou tolo, esse filho não é meu." As palavras caíram de sua boca com tanta finalidade que até ele sentiu o eco delas, mas não as impediu. Ele a observou virar as costas, os ombros retos, embora pudesse perceber que ela estava desmoronando. Ele não correu atrás dela, não ligou, não se permitiu questionar se poderia estar errado. Por um tempo, ele se convenceu de que estava certo em duvidar dela. Ele se enterrou no trabalho, assinando acordos, dando entrevistas, expandindo seu império. Se um pensamento sobre ela surgia, ele o afogava em outro projeto ou em outra bebida tarde da noite. Os meses se passaram assim, e logo ela se tornou nada mais do que uma memória fraca, algo que antes queimava forte, mas que havia sido extinto pelo orgulho. No entanto, em algum lugar no fundo, havia um vazio que nada preenchia. Ele não deu um nome a isso, não pensou sobre isso, porque isso significaria admitir que havia perdido algo real. Ele dizia a si mesmo que não fora feito para ter família, que relacionamentos eram distrações, que ela havia sido apenas mais um capítulo. Ainda assim, havia noites em que ele se pegava olhando pela janela de sua cobertura para as luzes da cidade, perguntando-se por que, apesar de todas as suas vitórias, sentia-se tão profundamente sozinho. Ele nunca esperou vê-la novamente. A vida tinha uma maneira de manter o passado enterrado, ou assim ele pensava. Era o início da primavera, um dia raro e quente após meses de inverno, quando ele dirigiu até o parque da cidade para uma reunião particular com investidores. Ele saiu do carro, com o telefone na mão, já meio focado na ligação, quando a viu. A princípio, ele não a reconheceu. Ela parecia diferente, mais suave de alguma forma, o cabelo mais claro, a postura mais delicada, mas mais forte ao mesmo tempo. Ela estava sentada em um banco de madeira sob uma cerejeira em flor, a brisa brincando com as mechas de seu cabelo. Em seus braços não havia um bebê, mas 3. 3 bebezinhos enrolados em cobertores leves, cada um com o mesmo nariz pequeno, o mesmo rosto redondo e os mesmos olhos azuis brilhantes que ele via em seu próprio espelho todas as manhãs. Ele congelou no meio do passo, o telefone escorregando de seus dedos, o coração batendo tão forte que abafou os sons do parque ao seu redor. Emily olhou para cima então, e os olhos dele se encontraram. O momento se estendeu entre eles como um fio esticado, cheio de tensão e de tudo o que não foi dito. Não havia raiva no rosto dela, nenhuma acusação, apenas uma aceitação calma, como se ela já tivesse feito as pazes com a ausência dele. A expressão dela dizia que ele não fazia mais parte do mundo dela. E essa constatação o atingiu com mais força do que ele estava preparado. Ele começou a caminhar em direção a ela sem saber o que diria, se deveria se desculpar ou se explicar. Mas quando ele chegou perto o suficiente para falar, ela se levantou. Seus movimentos eram graciosos,
mas firmes. A maneira como as pessoas se movem quando decidem nunca mais olhar para trás. O olhar dela encontrou o dele, claro e inabalável, e ela disse baixinho: "Não, você não é tolo, lembra?" Então ela se virou e foi embora, empurrando o carrinho suavemente, as 3 cabecinhas minúsculas mal visíveis acima dos cobertores. Ele ficou ali, incapaz de se mover, observando a figura dela ficar menor a cada passo. O parque ao seu redor pareceu desaparecer no silêncio. Ele queria chamá-la pelo nome, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas sua voz se recusava a sair. A imagem dela, deles, ficou gravada em sua mente. Suas mãos tremiam levemente, o primeiro sinal de fraqueza que ele se permitira em anos. Ele sentiu o peso de sua própria arrogância assentar pesado em seu peito, pressionando a parte dele que ainda acreditava que ele estava certo. Mas enquanto ele a via desaparecer na luz do sol, um pensamento rastejou em sua mente, silencioso e inegável. E se ele estivesse errado o tempo todo? Ele não foi à sua reunião naquele dia. Ele sentou naquele mesmo banco por horas, encarando o local onde ela estivera, seus pensamentos se desfazendo como fios puxados de um tecido muito apertado. Pela primeira vez em sua vida, Adam Miller não conseguiu controlar a situação à sua frente. O poder, o dinheiro, o status, nada disso importava. Tudo o que ecoava em sua mente eram as palavras dela e a imagem assustadora de 3 rostos idênticos, cada um carregando um pedaço dele que ele havia se recusado a reconhecer. Quando ele finalmente se levantou do banco, o mundo ao seu redor parecia estranho, como se a vida que ele havia construído não lhe pertencesse mais. Naquela noite, ele voltou para a sua cobertura, mas não parecia mais o seu lar. O silêncio pressionou-o até se tornar insuportável. Ele serviu-se de uma bebida, mas nem mesmo a queimação do uísque conseguiu apagar a lembrança daqueles olhos azuis. Ele tentou trabalhar, mas todos os documentos se desfocaram, perdendo o sentido. O sono se recusava a vir. Ao amanhecer, ele se viu de pé perto da janela novamente, olhando para a cidade, os primeiros raios de sol rastejando pelo horizonte. Por anos, aquela vista havia sido seu orgulho, um símbolo de quão longe ele havia chegado. Mas agora, olhando para ela, ele via apenas o vazio. Pela primeira vez, Adam percebeu que todas as suas conquistas haviam sido construídas sobre uma base de solidão e que, em algum lugar lá fora, ele tinha 3 filhos, os filhos dele, que sequer sabiam o seu nome. Quando a luz da manhã encheu o quarto completamente, ele tomou uma decisão sem dizê-la em voz alta. Ele a encontraria novamente. Não para consertar as coisas, não para exigir perdão, mas porque ele não conseguiria viver mais um dia fingindo que nada havia acontecido. Sua vida inteira havia sido sob controle. Mas agora, por uma vez, ele abriria mão disso. Ele a encontraria, não importava quanto tempo levasse, porque desta vez ele não iria fugir da verdade. Adam passou os dias seguintes assombrado pela imagem de Emily e dos 3 bebês. Ele não conseguia se concentrar em mais nada. As reuniões se misturavam. As vozes ao seu redor tornavam-se ruídos distantes. E até mesmo o ritmo constante de sua vida antes disciplinada perdeu a estrutura. Sua assistente notou a mudança e perguntou se ele estava doente. Mas ele a dispensou, escondendo-se atrás da desculpa da exaustão. A verdade era que ele não conseguia parar de reviver aquele momento no parque. Os olhos azuis daqueles bebês o seguiam por toda parte, refletidos em cada espelho,
em cada janela de vidro. À noite, quando tentava dormir, ele podia ouvir seus arrulhos suaves em sua cabeça, sons que ele nunca havia ouvido de fato, mas que sua mente fornecia de qualquer maneira. Ele se perguntava sobre os nomes deles, o riso deles, a maneira como Emily poderia segurá-los quando choravam. Cada pensamento o dilacerava de uma forma que ele não sabia ser possível. Por anos, Adam foi o tipo de homem que nunca questionava suas decisões depois de tomadas. No entanto, agora, a certeza que o definia estava desmoronando. Ele dissera a si mesmo que não estava pronto para ser pai, que a gravidez de Emily seria um fardo, uma interrupção em sua carreira. Mas quando a viu com aquelas 3 vidas minúsculas, seu próprio sangue, seu legado, pareceu que o chão sob ele havia cedido. Ele percebeu com uma clareza enjoativa que não tinha sido a lógica que o guiou quando ele a afastou. Tinha sido o medo. Medo da vulnerabilidade, medo do amor, medo de perder o controle. Agora, esse mesmo medo o deixara vazio. Ele tentou racionalizar, dizer a si mesmo que era tarde demais para mudar qualquer coisa, mas seu coração se recusou a aceitar isso. Ele passara a vida inteira construindo coisas, edifícios, riqueza, poder. Mas agora ele se deparava com algo que não podia construir com dinheiro ou força de vontade: o perdão. Uma noite, incapaz de suportar a incerteza por mais tempo, Adam dirigiu de volta ao parque onde tinha visto Emily. O céu estava cinza com nuvens, o ar frio e cortante com o cheiro de chuva. Ele estacionou o carro e ficou lá por um longo tempo, encarando o mesmo banco onde ela estivera sentada. Cada pessoa que passava fazia seu peito apertar de expectativa, mas nenhuma delas era ela. Depois de quase 1 hora, justo quando ele estava prestes a ir embora, ele a viu novamente. Ela andava devagar, empurrando um carrinho duplo desta vez, um dos meninos nos braços, enquanto os outros 2 descansavam lado a lado. O cabelo dela estava amarrado para trás, as roupas simples, a expressão focada, mas calma. Ela parecia diferente da mulher que ele se lembrava. Uma espécie de força silenciosa havia substituído o calor que ela costumava carregar. Ele saiu do carro, com o pulso acelerado. Pela primeira vez em sua vida, Adam Miller não sabia o que dizer. Palavras. Sua arma mais afiada no mundo dos negócios falhou com ele agora. Ao se aproximar, Emily o notou e parou de andar, o corpo tenso, mas não surpreso. Era como se ela esperasse por esse momento o tempo todo. Ele respirou fundo e disse suavemente: Emily. O nome dela parecia estranho em sua língua, como uma palavra que ele não falava há anos. Ela não respondeu. Ele deu um passo mais perto, tomando cuidado para não assustá-la. Por favor, eu só quero conversar. Ela ajeitou o bebê nos braços e olhou para ele com aqueles olhos calmos e cautelosos. Sobre o quê? Sobre como você me chamou de mentirosa? Sobre como você decidiu que não era tolo e abandonou os seus próprios filhos. O tom dela não era de raiva. Era medido e frio de um jeito que doía mais do que a raiva jamais poderia. Ele recuou, incapaz de negar. Eu estava errado, disse ele, a voz falhando um pouco. Eu não acreditei em você e não posso retirar isso, mas por favor, me deixe consertar isso. Ela soltou uma risada baixa e amarga. Consertar. Você não pode consertar o que quebrou, Adam. Você não pode simplesmente aparecer depois de 1 ano e decidir que se importa agora porque viu o rosto deles. As palavras dela o atingiram como vidro estilhaçando em seu peito. Ele queria argumentar, dizer que havia mudado, que faria qualquer coisa, mas percebeu o quão vazias essas palavras soariam. Em vez disso, ele olhou para os bebês, 3 meninos idênticos com os olhos dele e os traços gentis dela, e sua garganta apertou.
Eles merecem me conhecer, sussurrou ele. Eu mereço conhecê-los. O olhar de Emily se suavizou por um momento, mas então ela balançou a cabeça. Você não tem o direito de decidir isso. Você fez a sua escolha quando foi embora. Você disse que não era tolo, mas a verdade é que você era. Você só era orgulhoso demais para ver. Ela se virou para ir embora, e o pânico cresceu nele. Ele estendeu a mão, pairando no ar, antes de cair de volta ao lado do corpo. Por favor, ele disse calmamente. Deixe-me pelo menos ajudar você. O que você precisar. Ela fez uma pausa, mas não se virou. Ajuda? Você acha que dinheiro pode ajudar? Você acha que eu preciso da sua pena? A voz dela tremia um pouco agora, e ele podia ver que ela estava lutando para não chorar. O que eu precisava era que você acreditasse em mim quando isso importava, e você não acreditou. Com isso, ela se afastou, os passos lentos, mas firmes, os bebês balbuciando suavemente enquanto o carrinho rolava. Adam ficou ali muito tempo depois que ela desapareceu de vista. A chuva começou a cair levemente, pontilhando seu terno com manchas escuras, mas ele não se moveu. Cada palavra que ela disse ecoou em sua mente, cortando mais fundo do que ele esperava. Ele percebeu então que não poderia simplesmente comprar o seu caminho de volta para a vida dela ou para a deles. Ele havia passado anos dominando o controle, mas a verdade era que o controle havia destruído tudo o que importava. Ele voltou para o carro, sentando em silêncio enquanto a chuva escorria pelo para-brisa. O reflexo que o encarava de volta no vidro parecia mais velho, mais vazio, um homem que finalmente tinha visto as consequências da sua arrogância. Naquela noite, quando ele voltou para casa, a cidade parecia diferente. As luzes não brilhavam da mesma forma. Os sons não o preenchiam de propósito como antes. Ele serviu-se de uma bebida e a deixou de lado, intocada. Pela primeira vez, ele não queria escapar. Ele queria sentir o peso do que havia feito. Ele ficou sentado em sua sala de estar até as primeiras horas da manhã, olhando para a escuridão, fazendo uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não iria desistir desta vez. Ele não sabia como ganhar o perdão dela, ou mesmo se isso era possível. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Ele não conseguiria viver consigo mesmo se não tentasse. As semanas seguintes foram um teste de paciência que Adam nunca havia conhecido antes. Ele era um homem acostumado a resultados, a acordos fechados em dias, ao controle que dobrava o mundo à sua vontade. No entanto, desta vez, não havia nada que ele pudesse forçar. Todas as manhãs ele se via passando de carro pelo parque, parando na mesma esquina, esperando em silêncio que Emily aparecesse. Alguns dias ela não aparecia e ele ficava sentado ali por horas, olhando para os bancos vazios até que a culpa o atingisse com tanta força que ele precisava ir embora. Nos dias em que ela ia, ele mantinha distância. Ele não queria assustá-la ou parecer um homem que achava que podia consertar tudo com persistência. Ele só queria ver que ela e os meninos estavam bem. Às vezes, quando ela não estava olhando, ele notava como ela sorria para eles, como a exaustão nunca ofuscava sua ternura, como o riso dos meninos parecia envolvê-la em luz. Observando-a, ele começou a entender algo que nunca soubera antes: que a força não estava na dominação ou no sucesso. Estava no amor que perdurava sem condições. Ele começou a aprender sobre a vida dela por meio da observação silenciosa. Ela vivia modestamente em uma pequena casa perto da periferia da cidade. Trabalhava meio período como florista e raramente tinha ajuda. Os meninos, sempre vestidos com capricho, apesar da óbvia dificuldade financeira, eram saudáveis, brincalhões e a adoravam. Adam sentiu admiração e vergonha. Admiração pela mulher que criou 3 filhos sozinha e vergonha por tê-la deixado fazer isso. Ele sabia que ela não queria nada dele,
mas isso só fazia com que ele quisesse ajudar mais. Ainda assim, toda vez que ele imaginava se aproximar dela novamente, seu próprio medo o detinha. O medo de que ela o rejeitasse, o medo de que ela dissesse que era tarde demais. Era mais fácil esperar em silêncio do que enfrentar a resposta que ele mais temia. Uma tarde, enquanto ele estava estacionado do outro lado da rua da casa dela, uma vizinha bateu na janela do carro. Era uma mulher mais velha, com olhos gentis, mas com um olhar cauteloso. "Você tem ficado muito sentado aqui", disse ela. "Você não está incomodando a Emily, está?" O tom dela não era acusatório, mas protetor, e ele respeitou isso. Ele balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu não estou aqui para machucá-la. Eu sou alguém que cometeu um erro." A mulher o estudou por um momento e suspirou. "Então conserte isso, filho. Mas não perca tempo observando das sombras. Aquela mulher já passou por muita coisa." A verdade das palavras dela cortou fundo. E depois que ela se afastou, ele sentou em silêncio, apertando o volante, percebendo que a covardia nunca o havia deixado. Apenas havia mudado de forma. Naquela noite, Adam não conseguia parar de pensar nos meninos. Ele os imaginou dormindo, seus peitos minúsculos subindo e descendo, suas mãozinhas agarrando cobertores. Ele se perguntava se eles tinham brinquedos favoritos, quais teriam sido as primeiras palavras deles, se eles gostavam de histórias antes de dormir. O pensamento de que ele havia perdido tudo isso, cada primeiro passo, cada risada, cada noite sem dormir, o encheu de uma dor tão pesada que fez seu peito doer. Ele sempre acreditou que sua maior perda seria um fracasso financeiro ou humilhação pública. Mas agora ele via que sua verdadeira perda era invisível e irrecuperável. Ele havia perdido a chance de ser pai desde o início, e a culpa não era de ninguém além dele mesmo. Na manhã seguinte, algo dentro dele mudou. Ele acordou cedo, não para ir trabalhar, mas para dirigir até o bairro dela. Quando ele chegou, Emily estava do lado de fora, lutando para carregar sacolas de compras, enquanto um dos bebês chorava no carrinho. Sem pensar, ele saiu do carro e atravessou a rua. Ela o viu imediatamente, seus olhos se estreitando, mas antes que ela pudesse falar, ele pegou uma das sacolas que havia caído no chão e a colocou gentilmente ao lado da porta dela. "Não estou aqui para discutir", disse ele calmamente. "Apenas me deixe ajudar." Ela não respondeu de imediato, claramente debatendo se deveria mandá-lo embora. Então, após um longo silêncio, ela disse: "Se você realmente quer ajudar, então escute. Não fale. Não tente consertar. Apenas escute." Ele assentiu, sentindo-se humilde pelo quão pouco ela pediu a ele. Eles entraram juntos. A casa era pequena, mas quente, cheia do cheiro fraco de leite e flores. Brinquedos estavam espalhados por toda parte, e a luz do sol entrava pelas cortinas finas, tornando o ambiente dourado. Não era nada como sua cobertura fria e polida. Parecia viva, caótica, real. Os meninos estavam deitados em um tapete macio, rindo e tentando alcançar uns aos outros. Por um momento, Adam esqueceu de respirar. Vê-los de perto era avassalador. Eles eram espelhos perfeitos uns dos outros, tufos macios de cabelo castanho, rostos redondos, olhos azuis que brilhavam de curiosidade. Quando um deles olhou para ele e sorriu, seu coração se contraiu dolorosamente. Ele se agachou, estendendo a mão hesitante. "Ei", sussurrou ele. O bebê agarrou seu dedo instantaneamente, rindo, e Adam sentiu algo dentro dele se abrir. Ele havia sido tocado por milhares de mãos em sua vida, apertos de mão, contratos, acordos, mas nunca por uma mão tão pequena, tão pura. Emily o observava em silêncio, de braços cruzados, expressão indecifrável. Ele podia sentir o olhar dela,
mas não olhou para cima. Ele não queria que ela pensasse que sua atenção estava em qualquer outro lugar que não fosse nos meninos. Após um momento, ela falou suavemente. Os nomes deles são Noah, Ethan e Caleb. Ele repetiu os nomes baixinho, como se os gravasse na memória. Eles se parecem com você, disse ele finalmente, a voz tremendo um pouco. Eles se parecem com eles mesmos. Ela o corrigiu. Não são reflexos de ninguém, são suas próprias pessoas. Ele assentiu, aceitando a repreensão silenciosa. À medida que as horas passavam, a tensão no ambiente se suavizava. Emily se movia pela cozinha, fazendo chá enquanto ele brincava desajeitadamente com os meninos. Ele os fazia rir empilhando blocos, apenas para que eles os derrubassem de novo. Cada vez que eles riam, o som enchia a pequena casa como música. Quando Emily finalmente sentou-se ao lado dele, ela parecia cansada, mas menos na defensiva. Você não precisa fazer isso, ela disse. Você não me deve nada. Ele olhou para ela então, encontrando seu olhar diretamente. Eu sei, disse ele, mas eu devo tudo a eles. Foi um momento pequeno, quieto e frágil, mas foi o começo de algo que ele não ousava esperar. Naquela noite, quando ele voltou para casa, o silêncio não pareceu tão vazio. Pela primeira vez em anos, seu coração não parecia uma pedra. Ele ficou acordado pensando no som da risada deles, nos olhos cautelosos de Emily, no calor daquela casinha. Era um mundo ao qual ele ainda não pertencia, mas no qual queria ganhar o direito de entrar. Enquanto adormecia, ele fez uma promessa a si mesmo. Ele provaria a ela, não por meio de palavras, mas através do tempo, que ele poderia ser mais do que o homem que foi embora. Ele se tornaria o homem que ficou. Os dias viraram semanas e, aos poucos, Adam começou a aparecer na vida de Emily, não como um intruso, mas como uma presença silenciosa que ela não podia mais ignorar. No início, ela tentou manter distância, dizendo a si mesma que o súbito envolvimento dele era apenas resultado de culpa, não de um cuidado genuíno, mas ele continuou aparecendo de maneiras pequenas e constantes. Ele trazia as compras sem perguntar, consertou o degrau quebrado da varanda dela e instalou uma luz nova acima da porta da frente, depois de notar o quão escuro ficava à noite quando ela entrava com os bebês. Ele nunca pediu agradecimentos ou tentou falar sobre o passado. Ele simplesmente trabalhava, muitas vezes em silêncio, como se soubesse que as palavras só piorariam as coisas. Pela primeira vez em sua vida, Emily não tinha certeza de como reagir a ele. O homem de quem ela se lembrava era confiante a ponto de ser arrogante. Mas aquele diante dela agora parecia despojado de orgulho. Havia uma sinceridade silenciosa em tudo o que ele fazia, e isso a perturbava mais do que a raiva dele jamais fizera. Adam, por sua vez, estava aprendendo o tipo de paciência que ele nunca conhecera no seu mundo de prazos e controle. Cada vez que via Emily, sentia o peso do que havia feito pressionando seu peito. Mas ele se forçava a não ter pressa. Ele percebeu que a confiança não era algo que se pudesse exigir. Era algo que se tinha que conquistar centímetro por centímetro, através de consistência e humildade. Quando não estava trabalhando ou ajudando-a, passava as noites lendo sobre paternidade, sobre como cuidar de bebês, sobre como estar presente. Era estranho e quase cômico para um homem que antes negociava acordos de milhões de dólares agora estar estudando como enrolar um bebê ou aquecer uma mamadeira corretamente, mas ele não se importava. O mundo dos negócios o havia ensinado sobre eficiência, mas a paternidade, se é que ele ousava chamar assim, estava lhe ensinando a devoção. Numa manhã, Emily o encontrou fora de casa, ajoelhado ao lado do carro, tentando instalar novas cadeirinhas de segurança. Ela parou na porta, de braços cruzados, tentando não rir. Sabe, disse ela secamente, existe um manual para isso.
Ele olhou para cima, o rosto sujo de graxa e confusão, e sorriu sem jeito. Eu nunca fui muito bom com manuais, admitiu ele. Algo em sua expressão, humilde, autodepreciativa, quase juvenil, a pegou desprevenida. Pela primeira vez, ela sorriu para ele, não por educação, mas com uma diversão genuína. Ele notou e congelou, como se tivesse medo de estragar o momento. Ela balançou a cabeça e se aproximou. Você está colocando ao contrário, disse ela, agachando-se ao lado dele. Suas mãos se roçaram brevemente enquanto ela lhe mostrava como prender o assento corretamente, e o contato, embora fugaz, enviou um calor através dele que ele não sentia há anos. Com o tempo, Adam começou a passar mais tempo com os meninos. No início, Emily o observava cuidadosamente, pronta para intervir caso ele vacilasse, mas ele a surpreendeu. Ele era gentil, paciente e genuinamente interessado neles. Ele se sentava no chão, deixando-os rastejar sobre ele, suas risadas ecoando pela pequena casa enquanto puxavam seu cabelo ou tentavam roubar seu celular. Ele não se importava com a bagunça, não se encolhia quando derramavam leite em seu terno caro, não olhava para o relógio nenhuma vez. Ele parecia feliz apenas por estar ali, centrado de uma maneira que fazia o coração de Emily doer. Certa noite, depois que os meninos adormeceram, ela entrou na sala de estar e o encontrou ainda sentado no chão, cercado por brinquedos, com a cabeça encostada na parede, os olhos fechados de exaustão. Ela ficou ali quieta por um longo momento, algo mudando dentro dela. Por tanto tempo, ela acreditou que ele era incapaz de mudar. Mas talvez, apenas talvez, ela estivesse errada. Ainda assim, ela não estava pronta para perdoá-lo. Sua confiança havia sido estilhaçada tão profundamente para ser restaurada da noite para o dia. Ela se lembrava de como as palavras dele a haviam cortado quando ele a negou. De como ela ficou sozinha em um quarto de hospital, segurando seus recém-nascidos, perguntando-se como iria criá-los sem ele. O perdão, ela pensava, não era uma porta aberta, era uma dobradiça lenta e rangente, e no momento estava apenas começando a se mover. No entanto, ela não podia negar o que via nele. A maneira como ele olhava para os meninos, a maneira como ele parecia memorizar cada detalhe dos seus rostos, falava de um homem que não estava mais fingindo. Às vezes, tarde da noite, ela o pegava encarando os bebês enquanto dormiam, com um olhar de admiração e arrependimento estampado em seu rosto. Ele não era o homem por quem ela se apaixonara antes. Aquele homem era impecável e confiante. Este era cru, sem defesas, quase frágil, e isso a assustava ainda mais. Uma tarde, quando Emily teve que resolver algo na rua, perguntou se ele poderia ficar com os meninos por algumas horas. Era a primeira vez que ela confiava nele para ficar com ele sozinho. Ele concordou imediatamente, a voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Ao sair, ela olhou para trás, esperando o caos. Em vez disso, ela retornou mais tarde e encontrou os três dormindo no sofá, 2 aninhados em seu peito, um descansando em seu colo. Adam estava meio acordado, cantarolando suavemente, seus dedos escovando delicadamente o cabelo deles. A visão a paralisou no lugar. Por um longo momento, ela não conseguia respirar. Era uma imagem tão simples, mas carregava um peso que ela não sabia explicar. Ela via naquilo tudo o que antes havia sonhado e tudo o que havia convencido a si mesma que poderia viver sem. Quando ele abriu os olhos e a viu, endireitou-se um pouco, como se estivesse envergonhado. Eles me deixaram exausto, disse ele com um sorriso cansado. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente, passando os dedos na bochecha de um dos meninos. Você foi bem, disse ela finalmente.
As palavras foram baixinhas, quase relutantes, mas fizeram o peito dele apertar de emoção. Não era o perdão, não ainda, mas era alguma coisa, um reconhecimento, um pequeno sinal de que ela agora o via de forma diferente. Naquela noite, muito depois de ele ter ido para casa, Emily não conseguiu dormir. Ela deitou na cama, olhando para o teto, sua mente cheia de imagens do rosto de Adam enquanto ele segurava os filhos deles. Havia algo real nos olhos dele, algo que ela não podia mais descartar. Ela virou-se para olhar os meninos, dormindo pacificamente em seus berços, e se perguntou que tipo de futuro estava construindo para eles. Por tanto tempo, ela acreditou que protegê-los significava mantê-lo afastado. Agora, ela não tinha tanta certeza. Talvez o que eles precisassem não fosse apenas da força dela, mas da presença dele também. Adam, enquanto isso, estava sentado em seu carro do lado de fora de seu apartamento, incapaz de entrar. O silêncio da cidade ao seu redor parecia menos como paz e mais como punição. Ele pensou nas palavras de Emily, na pequena centelha de confiança que havia surgido entre eles. Ainda não era suficiente. Era frágil, quase imperceptível, mas estava lá. Pela primeira vez na vida, Adam entendeu que o amor verdadeiro não era sobre grandes gestos ou controle. Era sobre estar presente repetidas vezes. Mesmo quando a porta estava apenas entreaberta, ele encostou a cabeça no volante, fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Ele não pararia de aparecer. Não importava quanto tempo levasse. Os primeiros sinais de mudança real vieram devagar, quase invisivelmente, como a mudança da maré. Emily começou a deixar Adam entrar nas rotinas diárias deles, não completamente, mas o suficiente para que ele sentisse a diferença. Ele chegava cedo de manhã, ajudando a preparar o café ou levando os meninos para fora para uma caminhada enquanto ela arrumava a casa. No começo, foi estranho. O silêncio entre eles era preenchido por coisas que nenhum dos dois ousava dizer. No entanto, dia após dia, esse silêncio foi se suavizando, tornando-se algo familiar em vez de hostil. Os meninos o adoravam agora, correndo até ele com gritos de alegria sempre que ele aparecia na porta. Eles se agarravam às suas pernas, puxavam suas mangas e lutavam pela sua atenção. E toda vez que eles o chamavam de Dá ou Eddie, sua garganta apertava com uma emoção que ele não sabia nomear direito. Não era um título que ele tivesse conquistado ainda, mas era um que ele passaria o resto da sua vida tentando merecer. Para Emily, observar Adam com os meninos era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Havia momentos em que seu coração amolecia inesperadamente, como quando ela o via sentado no chão coberto de papinha de bebê, rindo em vez de repreender, ou quando ele deixava um deles puxar sua gravata até ela se desfazer, e então simplesmente sorria. No entanto, com cada pequeno gesto, ela também sentia a dor do passado. Ela não conseguia apagar a imagem de si mesma naquele quarto de hospital, exausta e sozinha, segurando seus filhos recém-nascidos, enquanto se perguntava por que o pai deles havia escolhido não acreditar neles. O perdão não vinha naturalmente. Era algo com que ela lutava todos os dias. Às vezes, quando Adam não estava olhando, ela estudava o rosto dele, procurando por traços do homem que conhecera e se perguntando se conseguiria confiar nele completamente de novo. Adam compreendia a hesitação dela melhor do que ela percebia. Ele sabia que não merecia um caminho fácil para a redenção. Ele via isso nos olhos dela cada vez que ela olhava para ele com uma cautela silenciosa, na forma como ela às vezes recuava justo quando ele achava que estavam se aproximando. Mas, em vez de se afastar, ele tomou a decisão de conquistar a confiança dela não por meio de palavras, mas por meio da presença. Ele começou a estar presente em tudo. Consultas médicas, encontros para brincar, noites sem dormir. Quando um dos meninos estava com febre, ele nunca tentou assumir o controle ou tomar decisões por ela.
Ele simplesmente ficava ao lado dela, acompanhando seus passos, mostrando a ela que ela não estava mais sozinha. Com o tempo, ela começou a contar com ele para pequenas coisas, entregando-lhe uma mamadeira sem pensar, pedindo para ele olhar os meninos enquanto ela tomava banho, e até deixando-o escolher as roupinhas deles em algumas manhãs. Cada ato, por mais comum que fosse, parecia monumental para ele, a prova de que ela estava começando a deixá-lo ficar. Uma noite, depois de colocar os meninos para dormir, eles se sentaram juntos na cozinha. A única luz vinha do pequeno abajur no balcão, projetando um brilho suave que fazia o cômodo parecer quase íntimo. Emily estava tomando um chá, o cabelo preso frouxamente, o rosto cansado, mas em paz. Adam sentou-se à frente dela, girando um carrinho de brinquedo entre os dedos. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era gentil, como uma trégua. Depois de um tempo, ela falou sem levantar os olhos. "Você já se arrependeu disso?" Ela perguntou. Ele não precisou perguntar o que ela queria dizer. A resposta dele veio rápida e silenciosa. "Todos os dias." Ela assentiu devagar, a expressão indecifrável. "Você poderia simplesmente ter ficado longe." "Você sabe, a maioria dos homens teria ficado." Ele olhou para ela então, com a voz firme, mas baixa. "Eu tentei. Eu não consegui." Por um momento, os olhos deles se encontraram e algo se passou entre eles. Um entendimento, frágil, mas real. Ao longo das semanas seguintes, o ritmo deles continuou a evoluir. Adam começou a levar os meninos ao parque sozinho, enquanto Emily fazia algumas coisas na rua ou simplesmente tirava um tempo para si mesma, algo que ela não fazia há anos. Ele descobriu que a paternidade não era sobre perfeição. Era sobre estar presente, mesmo quando você não sabia o que estava fazendo. Ele cometeu erros, muitos deles. Esqueceu lanches, misturou mamadeiras, deixou os meninos chegarem muito perto das poças d'água. Mas, cada vez que falhava, ele aprendia. Cada vez que um deles chorava, ele encontrava uma nova paciência. Ele descobriu que o amor não era sobre controle, mas sobre entrega. Entregar-se à bagunça, à exaustão, ao caos de tudo aquilo. Em uma tarde chuvosa, quando Emily, limpa a garganta, voltou do trabalho, encontrou-o na sala de estar, construindo um forte com travesseiros e cobertores. Os meninos estavam dentro, rindo incontrolavelmente, enquanto ele engatinhava pelo túnel atrás deles, fingindo ser um monstro. A cena a fez rir alto, um som que assustou até ela mesma. Ele se virou para ela surpreso, depois abriu um sorriso. "Você chegou cedo", disse ele, com o cabelo bagunçado, a camisa desgrenhada e as mangas arregaçadas. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Você está ridículo." Ele riu também, limpando o suor da testa. "É, mas eles adoram." O calor na voz dele era tão puro que calou o sarcasmo na língua dela. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia um lar. Não apenas um lugar onde a vida acontecia, mas onde a vida estava sendo construída. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Emily ficou na janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Adam estava limpando a bagunça do forte deles, cantarolando baixinho. Quando terminou, ele se virou para ela e perguntou baixinho: "Você está feliz?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou antes de responder. "Eu não sei", admitiu honestamente, "mas é a primeira vez em muito tempo que me sinto calma." Ele assentiu, com um leve sorriso nos lábios. "Então eu vou considerar isso como um começo." Ela não respondeu, mas a expressão dela se suavizou, e quando ele foi embora naquela noite, ela se viu parada na porta por mais tempo que o normal, observando o carro dele desaparecer no fim da rua. Nas semanas que se seguiram,
Emily começou a notar mudanças em si mesma também. Ela ria com mais facilidade, dormia mais em paz e não sentia mais o peso constante de fazer tudo sozinha. A presença de Adam e os meninos juntos começara a encher a casa com uma espécie de paz que ela não acreditava ser possível. No entanto, por trás dessa paz, um medo silencioso persistia. O medo de que fosse temporário, de que um dia ele pudesse desaparecer novamente. Ela tentou afastar esse pensamento, mas ele a seguia como uma sombra. Adam percebeu isso, embora ela nunca dissesse em voz alta, e sabia que seu próximo passo não era apenas provar que ele poderia ficar. Era para provar que ele nunca mais iria embora. Tarde da noite, quando todos os outros estavam dormindo, Adam se sentou sozinho no seu apartamento, olhando para uma velha fotografia de Emily que ele havia mantido escondida numa gaveta. Foi tirada anos atrás, antes de tudo desmoronar. O sorriso dela naquela foto era radiante, espontâneo, cheio de vida. Ele passara tanto tempo tentando esquecer aquela versão dela, mas agora ele percebeu que não queria mais. Ele queria ganhar o direito de vê-la sorrir daquele jeito de novo. Não como uma lembrança, mas como uma realidade. Ao apagar a luz e se preparar para dormir, uma determinação silenciosa o invadiu. Ele não sabia quanto tempo levaria, mas, pela primeira vez em sua vida, ele não estava correndo atrás de sucesso ou aprovação. Ele estava correndo atrás de redenção. E por uma vez, isso parecia ser suficiente. O inverno chegou silenciosamente, trazendo consigo um ritmo calmo que ao mesmo tempo acalmava e perturbava Emily. Os meninos estavam crescendo rápido, suas risadas ecoando pela casa como música, e Adam havia se tornado uma presença tão constante que ela mal conseguia se lembrar de como eram seus dias sem ele. Ele pegava os meninos de manhã para que ela pudesse dormir mais, ajudava na hora do banho à noite e até aprendeu a trançar os cabelos finos dos bebês de um jeito que a fazia rir sempre que via os resultados. No entanto, a cada momento de afeto, vinha o lembrete de como tudo aquilo ainda era frágil. Não havia promessas entre eles, nem palavras de amor, nem um futuro claro. O que eles tinham agora era um equilíbrio entre a dor do passado e o conforto do presente, e ela tinha medo de que um passo em falso pudesse estilhaçar isso. Adam, enquanto isso, sentia como se estivesse vivendo um sonho que não merecia. Todas as manhãs, quando via Emily na cozinha, com o cabelo levemente bagunçado e os olhos ainda sonolentos, algo dentro dele se derretia. Ele nunca disse isso em voz alta, mas a amava mais agora do que jamais amara antes, porque agora entendia o que o amor realmente era. Não era posse ou controle, era paciência, cuidado e estar lá sem esperar nada em troca. Ele passara a vida inteira buscando reconhecimento, mas agora tudo o que ele queria era ser o homem em quem ela pudesse finalmente se apoiar sem medo. Ainda assim, mesmo enquanto as coisas se tornavam mais naturais entre eles, ele podia sentir que ela ainda recuava. Algumas noites, quando ela achava que ele não estava olhando, ela se fechava em si mesma, seu olhar distante, como se estivesse esperando que ele provasse que aquela versão dele não era temporária. Numa noite do final de janeiro, uma tempestade de neve varreu a cidade. As ruas estavam escorregadias, o vento uivava do lado de fora e a luz na casa de Emily acabou justo quando os meninos se preparavam para dormir. Ela tentou esconder a frustração, acendendo velas enquanto acalmava o choro assustado deles. Mas a casa ficava mais fria a cada minuto. Quando ela ligou para a companhia de energia e não obteve uma resposta clara, o pânico começou a subir em seu peito.
Ela estava prestes a enrolar os meninos em cobertores quando ouviu um carro parar lá fora. Um momento depois, ouviu-se uma batida na porta e quando ela abriu, Adam estava lá, o cabelo sujo de neve, a respiração formando nuvens no ar gelado. Você não achou que eu ia deixar você congelar sozinha, achou? Disse ele, entrando antes que ela pudesse protestar. Ele carregava 2 bolsas grandes, uma com lanternas e cobertores, a outra com comida quente. Enquanto ele andava pela casa, acendendo velas e checando as janelas, Emily o observava em silêncio. Os meninos correram imediatamente para ele, rindo e se agarrando às pernas dele, o medo substituído por excitação. Ele ergueu um deles nos braços e disse levemente: "Parece que teremos uma aventura na neve esta noite." O calor na voz dele acalmou algo dentro dela. Eles comeram juntos à luz de velas. Os meninos se aninharam ao seu lado enquanto ele contava histórias sobre tempestades de neve e corajosos exploradores. O tremeluzir das velas lançava sombras sobre seu rosto, e Emily não pôde deixar de notar como ele parecia gentil, como estava em paz. Depois que os meninos finalmente dormiram, enrolados em cobertores perto da lareira, a casa ficou silenciosa novamente. Ela se sentou no sofá, com os joelhos encolhidos, e ele se juntou a ela, entregando-lhe uma xícara de chá. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O único som era o do vento lá fora e o fraco crepitar da lareira. Emily olhava para as chamas, a mente cheia de perguntas que ela não tinha certeza se queria fazer. Finalmente, ela disse baixinho: "Por que você está fazendo isso, Adam? De verdade?" Ele não fingiu entender mal. "Porque eu quero", ele disse simplesmente. "Porque eu deveria estar aqui o tempo todo." Ela balançou a cabeça, com a voz quase trêmula. "Isso não é uma resposta. Você poderia ter simplesmente seguido em frente, encontrado outra pessoa, recomeçado. Por que voltar para isso?" Ele olhou para ela então, os olhos azuis firmes e cheios de algo que fez o peito dela apertar. "Porque essa é a única coisa que já me pareceu real. Eu já tive tudo o mais: dinheiro, sucesso, controle, mas nada disso significava nada. Você e os meninos são as únicas coisas que me dão vontade de ser um homem melhor." A honestidade na voz dele quebrou suas defesas de uma forma que ela não esperava. Ela sentiu as lágrimas se formando, mas piscou rapidamente para afastá-las. "Você me machucou", ela sussurrou. "Você quebrou algo em mim que levou anos para consertar." Ele assentiu, a voz baixa mais segura. "Limpa a garganta. Eu sei, e passarei o resto da minha vida provando que posso ser o homem que vai juntar esses pedaços, mesmo que você nunca mais me ame de novo." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não sufocante. Emily olhou para ele procurando em seu rosto por qualquer sinal de dúvida, mas não havia nenhum. Pela primeira vez, ela não viu o homem que um dia a havia deixado, mas o homem que havia escolhido ficar. À medida que a noite avançava, a neve lá fora engrossava, envolvendo o mundo em branco. O fogo ardia baixo e o calor do ambiente parecia quase frágil. Emily recostou-se no sofá, a exaustão finalmente a alcançando. Adam levantou-se para checar os meninos, arrumando os cobertores deles e tirando o cabelo das testas deles. Quando ele voltou, ela havia adormecido pela metade, a cabeça encostada no braço do sofá. Sem pensar, ele tirou sua jaqueta e a colocou sobre os ombros dela. Os olhos dela se abriram brevemente e ela murmurou: "Você não precisa continuar cuidando de nós." Ele sorriu de leve, sentando-se ao lado dela novamente. "Eu sei", disse ele baixinho, "mas eu quero." Ela não respondeu, mas também não se afastou. Quando a manhã chegou, a tempestade havia passado. A luz do sol entrava pelas janelas foscas, transformando tudo em ouro.
Os meninos acordaram rindo, sua energia preenchendo a sala novamente. Emily se viu sorrindo também, o peso em seu peito mais leve do que havia sido em anos. Enquanto ela estava perto da janela, observando a neve brilhar lá fora, ela sentiu a presença de Adam atrás dela. Ele lhe entregou uma caneca de café, seus dedos se roçando brevemente. Você deveria descansar hoje, disse ele calmamente. Você já fez o suficiente. Ela olhou para ele e pela primeira vez não o viu como o homem que a havia decepcionado. Ela o viu como o homem que ainda estava ali, que havia passado pela tempestade e ficado. Aquele dia marcou algo que nenhum dos dois falou a respeito, mas ambos entenderam. A distância entre eles ainda estava lá, mas era menor agora, suavizada por noites compartilhadas, palavras silenciosas e pelo simples ato de estar presente. Emily ainda não estava pronta para chamar isso de amor de novo, mas ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não tinha mais medo da ideia de deixá-lo se aproximar, e para Adam, isso era o suficiente. Não foi uma grande reconciliação ou uma confissão dramática. Foi algo melhor, real, frágil e merecido. O começo do perdão havia criado raízes e, embora estivesse enterrado sob camadas de dor e história, estava crescendo silenciosamente, mas com firmeza, como a primavera que espera debaixo da neve. A primavera retornou com seu calor silencioso, derretendo os últimos vestígios do inverno e trazendo cor de volta ao mundo. Para Emily, a estação parecia um reflexo do seu próprio coração, ainda cautelosa, mas derretendo lentamente após anos de frio. A vida havia se estabelecido em um novo ritmo que, para sua surpresa, parecia natural. Adam vinha quase todos os dias, não porque ela pedia, mas porque ele queria. Ele havia se tornado parte das vidas deles de formas que não eram mais estranhas ou forçadas. Os meninos o adoravam, e ela tinha de admitir que a presença dele havia mudado tudo para melhor. A casa parecia mais leve, os risos vinham mais fáceis, e até mesmo os dias longos e exaustivos não pareciam mais tão pesados. Ela se pegava cantarolando enquanto cozinhava, sorrindo sem motivo, e isso a confortava e a assustava ao mesmo tempo. Ela não queria depender dele. No entanto, ela já dependia e não tinha certeza de quando isso havia acontecido. Adam percebeu as mudanças também. Havia momentos em que ele a pegava, observando-o, e ela não desviava o olhar. Momentos em que ela ria sem hesitar, e ele quase podia ver as paredes em volta do coração dela começando a desmoronar. Ele nunca mencionava isso, nunca forçava a barra por mais. Mas cada vez que ela se abria mesmo que um pouco, ele se apegava a isso como algo sagrado. Para ele, cada sorriso dela era uma vitória. Cada momento de confiança era um presente que ele não dava como garantido. Ele não pensava no futuro da mesma forma que antes. Em vez de planejar anos à frente, ele aprendeu a viver nos pequenos e silenciosos momentos que construíam os dias deles. Ele começou a acreditar que a redenção não era encontrada em gestos grandiosos, mas na constância, em estar presente quando importava, em ouvir mais do que falar, em mostrar a ela por meio de atitudes que desta vez ele não iria a lugar nenhum. Em uma tarde, enquanto Emily estava no trabalho, Adam levou os meninos ao parque. Tinha se tornado o lugar favorito deles, o mesmo parque onde ele os vira pela primeira vez um ano antes. Observá-los brincar agora, correndo com as perninhas instáveis e rindo de tudo, parecia surreal. Ele sentou num banco, com o casaco jogado sobre o ombro, e pensou em como muita coisa poderia mudar em um ano. Houve um tempo em que ele não conseguia sequer se imaginar sentado em um lugar como aquele, cercado por caos e alegria. No entanto, agora ele não conseguia se imaginar em nenhum outro lugar.
Quando Emily chegou para encontrá-los mais tarde, encontrou os três sentados na grama, com uma pilha de flores e folhas espalhadas ao redor deles. Os meninos tentavam trançar coroas de flores desajeitadas e Adam fingia estar modelando uma para eles, com a cabeça inclinada dramaticamente enquanto eles riam. Ela ficou observando-os por um tempo antes de ele anotar, com o sorriso se alargando quando o fez. Estamos fazendo coroas para as rainhas da casa, ele disse brincando, entregando-lhe uma coroa disforme feita de margaridas. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu parar de sorrir ao pegá-la. Naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, Emily permaneceu na cozinha, enquanto Adam limpava as coisas. Havia um silêncio entre eles que parecia pesado, mas não desconfortável. Ela podia sentir que ele a observava enquanto ela lavava a louça, e quando ela se virou, os olhares deles se encontraram. Por um longo momento, nenhum dos dois desviou o olhar. Então, suavemente, ela disse: "Você mudou." Ele inclinou a cabeça um pouco, sem saber se era uma afirmação ou uma pergunta. "Eu tive que mudar", ele respondeu finalmente. "Eu não gostava do homem que costumava ser." Ela assentiu devagar, secando as mãos. "Eu também não." A voz dela não era cruel, apenas honesta, e ele aceitou. "Mas eu gosto de quem você é agora." Ela acrescentou baixinho, quase como se não quisesse ter dito em voz alta. As palavras pairaram entre eles, frágeis e calorosas, e ele sentiu algo se abrir dentro dele da forma mais gentil. Ele não se moveu na direção dela, não falou. Ele apenas ficou ali, com medo de que até respirar alto demais pudesse arruinar o momento. As semanas seguintes trouxeram mais momentos assim, pequenos, mas poderosos, minúsculos passos à frente que nenhum dos dois apressava. Eles começaram a jantar juntos com mais frequência, não porque planejavam, mas porque simplesmente fazia sentido. Às vezes, eles conversavam até tarde da noite, depois que os meninos dormiam, compartilhando histórias dos anos que haviam perdido. Emily lhe contou sobre suas dificuldades como mãe solteira, sobre as noites em que chorou até dormir de exaustão, sobre o medo de falhar com os filhos. Adam ouvia em silêncio, os olhos cheios de arrependimento, mas nunca com pena. Quando ela terminou, ele respirou fundo e disse baixinho: "Eu não posso mudar o que fiz, mas posso garantir que você nunca mais se sinta tão sozinha." A sinceridade no tom dele fez o peito dela apertar, e ela teve que olhar para longe antes que ele visse as lágrimas em seus olhos. À medida que os dias esquentavam, eles levaram os meninos à praia pela primeira vez. A luz do sol brilhava na água e os gêmeos corriam na areia enquanto Adam ajudava o mais novo a construir um pequeno e torto castelo de areia. Emily sentou por perto os observando, com o coração tão cheio que quase doía. Havia uma parte dela que ainda queria se apegar ao passado, à raiva que a havia protegido por tanto tempo, mas que estava escorregando por entre seus dedos como areia. O homem brincando nas ondas com seus filhos não era o mesmo homem que antes os renegara. Ele estava mais suave agora, mais sábio, e ela percebeu que talvez as pessoas realmente pudessem mudar. Não porque queriam ser perdoadas, mas porque finalmente entendiam o que haviam destruído. Naquela noite, todos adormeceram no carro, no caminho de volta para casa. Os meninos no banco de trás, Emily encostando a cabeça na janela e Adam a observando em silêncio a cada poucos minutos. A luz fraca do pôr do sol pintava o rosto dela de ouro, e ele achou que ela parecia a própria paz. Ele queria contar a ela então. Queria dizer o quanto a amava, o quanto era grato por cada segundo que ela lhe permitia ficar, mas sabia que não era a hora certa. O amor, ele aprendera, não precisava ser declarado para existir. Às vezes bastava estar ali em silêncio, fielmente,
deixando o tempo falar por você. Quando chegaram em casa, Emily acordou enquanto ele carregava os meninos adormecidos para dentro. Ela o seguiu, parando na porta enquanto ele os cobria nas suas camas. Ele se virou, surpreso ao encontrá-la observando-o, e por um momento eles simplesmente olharam um para o outro na penumbra do corredor. Então ela deu um passo à frente, a voz num sussurro. "Obrigada", ela disse. "Por hoje, por tudo." Ele queria dizer a ela que não precisava agradecer, mas em vez disso apenas assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Ela hesitou e então levantou a mão, tirando uma mecha de cabelo do rosto dele. O gesto foi tão pequeno, mas pareceu o valor de uma vida inteira de perdão num único toque. Naquela noite, muito depois de ela ter ido para a cama, Adam sentou-se sozinho na varanda, ouvindo o som suave do oceano à distância. A casa atrás dele brilhava fracamente, quente e viva, e pela primeira vez em anos, ele sentiu um sentimento de pertencimento que não sabia explicar. Ele não sabia como seria o futuro ou se algum dia conseguiria realmente compensar o passado, mas sabia que não era o mesmo homem que um dia fora embora. Ele era alguém que havia aprendido a amar, não através de posse ou orgulho, mas através de paciência, humildade e a coragem de ficar. O sol do verão havia pousado sobre a cidade em um ouro suave, e tudo parecia desacelerar. Os meninos estavam mais velhos agora, suas palavras mais claras, suas risadas mais altas e o laço deles com Adam inabalável. Ele havia se tornado parte da vida deles tão perfeitamente que estranhos costumavam presumir que ele sempre estivera lá. Às vezes, quando Emily os observava juntos, ela se via esquecendo da dor que um dia preenchera o espaço entre eles. Não havia desaparecido. Isso nunca desapareceria de verdade. Mas já não os definia. A casa que um dia fora silenciosa e pesada, agora transbordava de calor, caos e um sentimento de pertencimento que parecia quase irreal. No entanto, por baixo dessa paz, pairava uma pergunta que nem ela nem Adam ousavam fazer. O que vinha a seguir? Eles haviam construído algo frágil, porém forte. Uma vida costurada por perdão e um amor não dito. A única coisa que faltava era a coragem de reconhecer o que ambos já sabiam. Adam havia pensado nisso por meses. Ele queria dizer a ela que a amava, não da maneira desesperada de antes, mas de uma maneira que significasse algo, constante, humilde, certa. No entanto, toda vez que ele olhava para ela, as palavras travavam em sua garganta. Ele temia que dizê-las pudesse quebrar o frágil equilíbrio que haviam construído, que ela recuasse para a segurança da distância. Então ele esperou, esperando que algum dia ela o encontrasse no meio do caminho. Esse dia chegou em uma tarde tranquila no final de julho. Eles tinham levado os meninos ao parque novamente, o mesmo lugar onde tanto havia começado e terminado um dia. O sol brilhava através das árvores e os meninos perseguiam bolhas de sabão, suas risadas ecoando como música. Emily estava sentada em um banco observando-os, o rosto suavizado pela luz. Quando Adam se sentou ao lado dela, ela não se afastou. Eles observaram as crianças em silêncio por um tempo antes de ela falar. "Você já pensou sobre aquele dia?" Ela perguntou baixinho. "A primeira vez que os viu aqui?" Ele assentiu, com a voz baixa. "Penso nisso todos os dias." Ela olhou para ele com os olhos firmes. "Eu costumava te odiar por isso," ela admitiu. "Por duvidar de mim, por duvidar deles." Ele encontrou seu olhar, a expressão solene. "Você tinha todo o direito."
Houve uma longa pausa antes que ela falasse novamente, seu tom mais suave desta vez. Eu não te odeio mais. As palavras eram simples, mas o atingiram mais forte do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Ele se virou para olhar para ela, procurando em seu rosto qualquer sinal de hesitação, mas não havia nenhum. Ela não estava sorrindo, mas seus olhos carregavam uma paz silenciosa. Você mudou, Adam, ela disse, e eu vejo isso todos os dias. Eu só precisava de tempo para acreditar que era real. Ele sentiu algo apertar no peito, algo que estava esperando há muito tempo para ser libertado. É real, ele disse. Você e os meninos, vocês são a minha vida agora. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu lentamente, como se avaliasse as palavras dele. O ar entre eles estava espesso com tudo o que não foi dito, tudo o que eles tinham tido medo de nomear. Então, com um suspiro profundo, ela disse a única coisa que ele nunca esperava ouvir. Eu sei. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Emily saiu e encontrou Adam sentado na varanda, olhando para a rua silenciosa. O zumbido suave dos grilos enchia o ar e o céu acima deles brilhava com estrelas fracas. Ela hesitou na porta antes de caminhar e se sentar ao lado dele. Por um tempo, eles não disseram nada. Então ela falou, com a voz baixa. Você se lembra da noite em que me disse que não devia nada a mim nem a eles? Ele assentiu, com a vergonha passando por seu rosto. Mas ela continuou antes que ele pudesse falar. Você estava errado. Você devia tudo a eles. E você devia a si mesmo a chance de se tornar quem estava destinado a ser. As palavras dela não foram cruéis. Eram a verdade dita sem raiva. Ele exalou lentamente, assentindo. Eu sei, disse ele em voz baixa. E estou tentando todos os dias. Ela olhou para ele então, a expressão indecifrável, e após uma longa pausa ela sussurrou. Você está fazendo mais do que tentar. Algo no tom dela mudou o clima entre eles. Adam se virou para ela, o coração acelerado. Por anos, ele havia ensaiado o que diria se esse momento chegasse. Mas agora que estava ali, as palavras pareciam pequenas. Emily, ele começou, com a voz tremendo ligeiramente. Eu amo você, não porque quero consertar o passado, não porque acho que mereço você, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Você é a única coisa que já fez sentido. Ela não respondeu imediatamente, e por um momento ele temeu ter falado demais. Então ela estendeu a mão, colocando a dela sobre a dele. Você não precisa imaginar sem mim, disse ela suavemente. Você já tem a nós, todos nós. A mão dela apertou a dele. E quando ela recostou a cabeça no ombro dele, ele sentiu como se tudo o que esteve procurando finalmente tivesse encontrado seu lugar. Os dias que se seguiram foram tranquilos, mas diferentes. Não houve declarações, nem mudanças dramáticas, apenas um senso de facilidade que nunca esteve lá antes. A casa parecia mais brilhante, mais leve, como se reconhecesse a paz que finalmente havia se instalado dentro de suas paredes. Adam passava cada dia com gratidão. Do som das risadas dos meninos à simples alegria de ver Emily sorrir do outro lado da mesa do café da manhã. Ele ainda carregava seus arrependimentos, mas eles não o definiam mais. Haviam se tornado lições, lembretes de quão longe ele havia chegado. Emily também sentiu-se mais branda com ele, sua guarda se dissolvendo lentamente. Às vezes, ela se via pegando a mão dele sem pensar, rindo de suas piadas calmas ou o observando com um calor que não se permitira sentir por anos. Não era apenas perdão. Era o amor reconstruído pedaço por pedaço,
mais forte por ter sido quebrado. Uma noite, enquanto o sol afundava abaixo do horizonte, Adam estava no quintal, vendo os meninos correrem atrás de vagalumes. Emily saiu para se juntar a ele, o cabelo solto, os olhos brilhando na luz que se apagava. Ele se virou para ela, com um sorriso puxando os lábios. Você já pensou em como tudo poderia ter sido diferente? Ela assentiu. O tempo todo. Mas se tivesse sido diferente, talvez não tivéssemos acabado aqui. Ele olhou para ela por um longo momento, depois pegou a mão dela. Então, fico feliz por estarmos. Ela sorriu levemente. Eu também. Enquanto os meninos corriam na direção deles, rindo e gritando, Emily e Adam ficaram juntos, com o zumbido suave da noite de verão os envolvendo. Pela primeira vez em anos, não havia paredes, nem sombras, nem distância, apenas família, inteira e imperfeita, exatamente como devia ser. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Emily deitou-se na cama ao lado de Adam, a mão descansando no peito dele, sentindo o ritmo constante dos seus batimentos cardíacos. Não havia necessidade de palavras. O passado havia deixado cicatrizes, mas essas cicatrizes os haviam levado até ali, a um lugar onde o amor não era sobre promessas, mas sobre presença. Na quietude da noite, com o calor do braço dele ao seu redor e o som dos filhos respirando suavemente no quarto ao lado, Emily percebeu que eles finalmente haviam encontrado o que ambos procuravam. Não a perfeição, não a redenção, mas a paz. O tipo de paz que só vem depois da tempestade. Frágil, mas inabalável. Nascida não do esquecimento, mas de escolher amar de qualquer maneira,